Fala aí, pessoal do Brasil UFO, tudo bem? É o seguinte, hein? Como a gente está fazendo esses pequenos vídeos, num vídeo anterior, né, onde a gente falou do OVNI lá do Rio de Janeiro, de Belford Roxo, a gente comentou com o nosso amigo, o Éder Pereira, lá de Santa Catarina, sobre os avistamentos que ele teve na vida dele, e a gente tá aqui com ele para ele poder compartilhar com a gente tudo isso que aconteceu. E o que você traz pra gente, Éder? E se você puder trazer cronologicamente, né, o que aconteceu com você nesses avistamentos, quando foi, tudo certinho. Conta aí pra gente, seja bem-vindo aí, mais uma vez. Obrigado, Cleiton. Pois é, então, eu, como eu tava falando pra você em off ali, eu já tive considerável, assim, que eu considero avistamento mesmo real, foi 3. São 3 avistamentos que eu tive, assim, de ver a própria nave mesmo, né? E o primeiro avistamento eu tive quando eu tinha na volta dos 16 anos. Eu morava no Rio Grande do Sul ainda, e eu tava com a minha mãe no final de domingo, assim. E aí é engraçado, cara, porque teve uma coisa assim que é bem peculiar, assim, que nós estávamos se preparando para olhar o Fantástico, né? E nesse dia ia rolar uma matéria sobre extraterrestres no Fantástico. E até a matéria de entrada tava toda hora vinculando no comercial, assim, que ia dar à noite essa matéria de extraterrestre, né? E aí, só que nesse dia, era um domingo, teve um jogo lá de futebol e teve um churrasco lá em casa, lá, e os amigos do meu pai, né, foram lá pro churrasco e tudo. E aí a gente botou a televisão lá pra olhar o jogo ali na garagem, né. E na época aquelas televisão antiga de madeira, né, não tinha aquelas televisão como tem hoje, essas televisão fininha. Então aí ficou pra minha mãe, pra mim e pra minha mãe botar a televisão pra dentro, né, e uma televisão pesada. E aí nós, bem que era umas 6h30, 7 horas da noite, recém estava escurecendo, era verão, e aí de repente minha mãe falou assim pra mim, ela me chama de Edinho, né, que é meu apelido, né, ela assim, Edinho, olha pra frente, aí na frente de casa ela tinha um campinho, que nós jogava bola na época, e aí ela assim, olha pra cima lá do campinho. Aí eu olhei assim, quando eu vi, tinha um prato cinza, mas um prato cor de chumbo, bem cor de chumbo, assim, aquele cinza chumbo, sabe? Ele tava parado mais ou menos uns 60, 70 metros acima, assim, bem no meio do campinho. E a minha casa é bem na frente desse campo, dá uma questão de uns 40 metros, assim, um campinho na frente, assim, onde ele tava, né? Só que na altura que ele tava, devia estar nessa barra de 60, 70 metros pra cima, assim. E ela falou assim, tu tá vendo o que eu tô vendo? Eu digo, tô vendo. Tu viu? É um disco voador. Ela falou bem assim, né? Eu digo, mãe, é um disco voador mesmo. E ele parado, cara, em cima do campinho ali. Ele tava parado em cima do campo, e como se fosse tivesse congelado, sabe? Ele tava parado ali, assim, como tivesse cuidando de alguma coisa. E aí nós tava pegando a televisão pra botar pra dentro de casa, né? E aí nós desligamos a televisão e ficamos olhando aquele OVNI, né? Aquele prato parado ali. E aí ele ficou parado e não se mexia, cara. Aí, meu Deus, aí eu e minha mãe, assim, ficamos debruçados na grade, assim, olhando pra ele, né? E aí ele ficou uns 5 minutos parado, assim, não se mexia, e nós conversávamos, eu e minha mãe, né? Tu viu só, mas então existe. Eu falava pra mãe, né? Eu tinha uns 16 anos, né? E eu falava pra mãe, viu, mãe, então existe o OVNI, tu viu ali um disco voador? É a matéria que vai dar depois no jornal, vai falar deles e tudo. E eles estavam ali, cara, estavam bem parados em cima do campinho ali, e como se fosse cuidando, eu e minha mãe, talvez, né, cara. E aí nós estávamos olhando assim, aí de repente ele começou a se movimentar bem devagarinho. Foi como tivesse botado a primeira marcha, né, e começou a subir na vertical, assim, bem devagarinho. E aí nisso eu apontei o dedo pra ele, né, não sei, pra uma coisa, se foi a mostrar pra mãe, assim, alguma coisa que refletia nele, né. E engraçado que a hora que eu apontei o dedo, meu braço me deu uma câimbra no braço, me congelou o braço, assim, me deu uma câimbra, assim, que parecia que quando bate o cotovelo, sabe,
numa quina, assim, dá aquele choquezinho no braço, sabe? Aí me congelou, eu apontei o dedo assim pra ele e me deu uma câimbra no braço. E aí nisso ele foi saindo bem devagarinho. Foi indo embora, e a gente ficou olhando, eu e minha mulher, ficamos observando ele. E aí ele tipo assim, começou a subir como se fosse uns 45 graus, assim, começou a subir, como na horizontal, assim. E aí foi subindo até chegar perto de umas nuvens lá e sumiu. Aí a gente olhava ele de longe, mas ele estava bem longe, a gente estava olhando assim em direção pro leste, e ele estava indo já em direção bem mais para lá, assim, do leste, estava indo embora. Tá, e aí a gente ficou impressionado com essa coisa, foi esse meu primeiro avistamento que eu tive, né? E aí à noite deu a matéria sobre extraterrestre, tudo. Acho que foi até na época que deu aquela autópsia do extraterrestre. Foi até a época que foi foi bem divulgado, né? Aquela matéria de Roosevelt, acho que foi da autópsia. Ia dar aquela matéria. Tá. Ô, e Éder, aí, oi. Antes de você contar a outra, essa daí já terminou, né? Isso, essa termina aí. Eu ia te perguntar o seguinte: você conseguia calcular assim? Você conseguiria calcular o tamanho desse objeto? Pela distância, assim? Você acha que ele tinha um tamanho o quê? De um ônibus? Cara, ele tinha. Como hoje eu trabalho com metalúrgica, né? Faz 10 anos, então eu já tenho mais ou menos uma noção de diâmetro, né? E Sim. no meu cálculo, pelo que eu me lembro, cara, ele tinha mais ou menos uns 10 a 15 diâmetros, assim, 15 metros de diâmetro, né? Sim. De largura, assim, sabe? Ele não era pequeno, não, ele era grandezinho, cara, pensa, como assim, é como tu pegar, por exemplo, sabe a boca do fogão a lenha, aquela chapinha do fogão a lenha? Sim. Que tapa a boca, é aquele formato, cara, aquele mesmo formato da tampinha do fogão a lenha, igualzinho, achatado assim, todo chanfradinho, assim, né? Chanfradinho, sabe? Cor de chumbo. E aí Olha a gente só. ficava olhando porque ele aparecia visivelmente, porque ele era dia ainda, não tinha anoitecido ainda. Então até lá no Rio Grande do Sul mesmo demora pra anoitecer no verão, né? Você acha que ele tava aqui... porque ele não chegou a tocar o solo, né? No campinho, né? Ele ficou que altura do solo? Ele ficou na base de uns 60 metros de altura, mais ou menos. Baixo, pô. Bem baixo, cara. Sabe por quê? Porque eu pego uma referência, um eucalipto que tem na frente da casa da minha mãe lá, e esse eucalipto deve ter na base de uns 20 metros, 25 metros de altura. Sim. E ele tava pouco mais... umas 3 vezes mais alto. Umas 3 vezes mais alto que esse eucalipto, sabe? Só que ele tava bem no meio do campo, bem em frente à nossa casa, né, cara? Então ele tava estacionado ali, parecia que ele tava ali o dia inteiro, sabe? E a gente foi olhar assim e se deu de conta naquela hora ali, né? A gente viu. Parecia que ele tava estacionado ali, parecia que tivesse... tava em modo... em ponto morto, sabe? Como diz, sim. Né? Agora, isso que você falou aí de... será que ele pensou que na hora que se apontou era alguma arma, alguma coisa, e ele te parou pra caso você fosse atirar nele, né? Pode ser, cara, isso aí, né, cara? Eu penso isso aí, eu penso que ele ele interpretou esse meu gesto de apontar o dedo com uma coisa de ameaçadora a eles, né? Sim. E aí eu já não sei te explicar se essa cãibra que me deu no braço foi talvez pela adrenalina de estar vendo, sabe? Mas foi uma coincidência muito grande, né? Uma coincidência, né? Ou pelo fato de eu apontar o dedo pra ele, sabe? É impressionante, hein, meu? Agora, isso foi na cidade de? Uruguaiana. E esse próximo aí que você vai contar pra gente foi aonde? Todos os avistamentos que eu tive foi lá em Uruguaiana. Sim. Os três avistamentos. E esse primeiro foi você tinha 16 anos, né? Isso. E aí foi tudo uma sequência. Aí depois, quando eu tinha na base de uns 19 anos, mais ou menos, esse foi o segundo, que eu tinha uns 19 anos de idade, mais ou menos. Foi uns amigos do meu pai, eles eram 2 irmãos, e aí eles eram amigos de infância do meu pai, e um deles foi fazer um curso de piloto de avião lá na cidade. Eles moraram numa cidadezinha perto ali.
E aí falou com meu pai, ligou pro meu pai na final de semana, eu vou pra ir pra sua casa, não sei, pra fazer um curso, tô fazendo um curso de piloto. Aí piloto desses avião bimotor, né? Esses aviões que põem veneno em lavoura, sabe? Aí o cara Sim, tá fazendo um sei. curso pra pilotar esse tipo de aeronave, né? E aí era É amigo do meu pai. monomotor, Aí, né? isso, é monomotor, é isso aí Isso. mesmo. Aí ele falou com meu pai, ó, posso ir para aí final de semana que eu vou fazer um curso no domingo e no aeroporto da cidade e aí eu posso ir na tua casa? E o pai, não, claro, com certeza, vem para cá. Aí nisso eles eram, era ele e o irmão dele, né? Eles já eram, tipo, tinham uns 30 e poucos anos na época, assim. E eles foram para lá, tá? E aí eles chegaram numa sexta-feira. E aí no sábado, no sábado meu pai convidou eles para sair, para tomar uma cerveja, né, andar na cidade assim. Aí eles estavam de carro assim, aí meu pai, vamos sair com eles, eu digo, tá, vamos. Na época eu tinha 19 anos, né? E aí tá, saímos. Aí tá, fomos pra noitada, tudo, com meu pai, com eles. E aí, naquela época, o pessoal bebia muito e não tava nem ligando se tava andando de carro, né, bêbado nem nada. E aí Sim. esse amigo do meu pai tomou umas pra lá e aí nós tava indo do carro e aí nós vinha voltando pra casa, era umas 4, 5 horas da manhã mais ou menos. E aí esse meu amigo do meu pai dirigindo o carro na cidade não conhecia as ruas, né? As preferenciais assim. E meio que se perdeu e um carro veio e bateu em nós, um táxi, né? Ele atravessou a preferencial e um táxi veio e bateu em nós. Tá, mas foi só dano material, assim, na época, graças a Deus, ninguém se machucou. Aí nisso a gente chamou, aí tá, e o dono do táxi chamou a polícia, né? Lá é a brigada militar, né? Que a polícia militar de lá é a brigada militar que chama. E aí veio os policiais, os brigadianos, né? Pra fazer ali o BO, né? E aí nisso, era umas 5 horas da manhã, mais ou menos, ainda tava a noitezinha, já tava, não tinha clareado o dia ainda. Aí nós saímos pra fora do carro ali, vimos que deu uma batidinha na lateral, foi só a roda da frente que quebrou tudo, né? E aí ninguém se machucou, nem nós do carro, nem o taxista. Aí os policiais vieram ali fazer o BO, e nisso tinha um brigadiano, ele tava na época, e veio fazer ali a ocorrência com a gente, e eu conhecia ele. Tipo assim, do colégio, sabe? Era meu colega, assim, mas de outras séries, mas a gente tinha amizade, assim, se conhecia. E aí ele tava trabalhando na polícia, né? E aí ele tava fazendo ocorrência ali, e nisso eu e ele tava conversando, assim, no meio da rua, assim, porque aí isolaram o trânsito, né, pra fazer o BO ali. E eu olho para baixo de uma rua lá, que tem uma rua chamada 15 de Novembro, lá em Iguera. É uma cidadezinha, é uma rua que ela tem uma caída bem íngreme assim para baixo, né? Ela é bem, é uma baixada, né? E lá embaixo, e lá nessa rua lá, e lá no final da rua lá, tem um prédio bem grande lá, acho que é Valparaíso, acho que é o nome do prédio. E eu, sem querer, olhei para trás desse prédio e ia passando, cara, e enxerguei esse OVNI, esse era o clássico, o disco voador, sabe, que falam que aquele chamam de Zinski, meio que é Kazansky, um negócio meio assim, o nome dele até tem, ó, ele tem um nome que é o nome de um cara que fotografou a primeira vez ele, acho que ele botou o nome dele Ah, tá. nesse estilo de OVNI, Sim. que é aquele estilo que é uma bola no meio e como se fosse um bambu, aqueles A aqueles bambolê, bola né? que você tá falando é como se fosse uma... Tava com o nome na cabeça, esqueci. É a cúpula, né? Como se fosse uma cúpula, talvez até de Isso, vidro, né? Não sei. E com parece as... que tem uma bola no meio e um círculo em volta. Isso. Bem esse estilo. Só que ele era enorme, cara. Ele era enorme e ele era cheio de luz colorida. E Uhum. aquela e aquela e aquela coisa fazia ele tava passando por detrás dos prédios, cara. E isso era umas 5 horas da manhã. Ele tava passando por detrás do prédio esse que eu falei, que é o Valparaíso. E esse prédio lá é bem alto, né? E ele tava assim por trás do prédio e ele tava bem grande, cara, assim, atrás do prédio, assim, fazendo volume de visão mesmo, sabe? Sim. E nós estávamos, assim, a questão de uns 500 metros desse prédio e a gente enxergava ele enorme, sabe? Enorme mesmo. E aí eu falei pro brigadiano, cara, olha lá pra baixo lá, que lá? Não é disco voador?
E o cara olhou assim, o brigadiano olhou, cara, aquilo é um disco voador mesmo, cara. Aí chamou os outros policiais, né? Os outros policiais estavam ali na ocorrência e começaram a olhar também, né? Aí todos nós que estavam ali no BO ali, começamos a ficar olhando, né? Até o meu pai, assim, os amigos dele ficam tudo olhando para aquele OVNI, assim, e aquele OVNI passando cheio de luz, sobrevoando por trás de um prédio. E ele se foi indo, cara, foi indo devagarinho, assim, foi saindo, foi como se tivesse. Ele estivesse passando saindo do. Porque lá atrás desse prédio, mais pra frente tem o Rio Uruguai. E parece que ele tinha. Parece dar a menção que ele tinha saído do rio e tava fazendo a volta por trás do prédio, sabe? E aí ele tava passando por detrás do prédio e passando bem devagarinho, cara, sabe? Como ele quisesse ser visto mesmo, né? E aí os policiais, meu Deus, cara, eu não acreditava que existia isso aí, não sei o que lá, e estavam falando entre eles, né? E eu parado olhando, né, cara, porque eu já tinha visto a primeira vez, né? Então, pra mim, eu tava em ênfase, assim, olhando, né? Admirando aquela bola enorme ali, cheia de luz, e era uma luz colorida, tinha vermelho, azul, amarelo, laranja, tudo, cara, era muito estranho, cara, e era até uma vez eu pelo YouTube, nos primórdios do YouTube mesmo, quando eu comecei a acessar, tinha um vídeo que eu acho que foi gravado no Japão, que tem um vídeo que aparece um OVNI por trás de um prédio, e até falavam que na época que era falso, mas eu imagino que não seja falso não, porque é um vídeo bem antigo, assim, da década de 90, assim, comecinho das 90, e é lá no Japão, lá, e esse vídeo tava no YouTube, e eu nunca mais achei esse vídeo. E é o mesmo modelo de OVNI que eu vi nesse prédio, passando por trás do prédio, sabe? É igualzinho. Olha só. Era igualzinho. Se você tá assistindo a gente aí, marca aí, adiciona nos comentários o link do vídeo aí pra gente verificar qual é essa aeronave, né? Esse objeto que o Éder pôde ver, né? A olho nu, né? Presenciar. Agora, o pessoal até esqueceu... Oi? Eu lembrei o nome que chamam, Cleiton, modelo Adamski. Adamski? Adamski é o fotógrafo. É o modelo que falam, né? Que chamam, Sim. Os policiais até esqueceram de fazer o BO, né? Todo mundo esqueceu do BO. E aí, como que ele sumiu, Éder? Ele sumiu assim, ó. Ele sumiu aí depois ele sumiu do nosso campo de visão. Que ele não deve ter sumido, mas o nosso campo de visão não enxergou mais ele, porque como a rua é uma rua que é muito baixa, ela vai baixando, assim, é como se fosse uma ladeira abaixo, né? Sim. Então, pelo nosso campo de visão não deu mais para enxergar, porque aí a gente tava acima da rua e lá para baixo, lá onde fica esse prédio, tem outros prédios também que aí tapou nossa visão. Aí como ele veio da direita para a esquerda, a esquerda tem outros prédios, então a gente não conseguiu mais ver, passou por detrás dos outros prédios, né? Mas eu acredito que ele foi dando uma volta ainda, né, por ali, só que o nosso campo de visão não deu mais pra enxergar ele, né? A chance de ser um balão de São João, assim, teria, não? Longe, até porque lá na cidade, lá não tem esse costume, né, de balões, assim, a cidade não tem esse costume de folclore, assim, de balões, né? Ainda mais na madrugada, né? Esse foi o segundo, né? Você falou que tem mais um que você conseguiu presenciar? Conta pra gente aí. Sim, esse foi o mais, assim, que até hoje, eu me lembro de todos os detalhes dele, né, cara, porque foi o que mais me marcou, né, e esse foi, foi depois de um ano depois, cara, que eu vi esse aí, que foi desse outro avistamento aí, foi quando eu tava morando em Goiânia ainda também, e na época eu tinha uma namoradinha, assim, de adolescente, né, e aí nós estávamos toda noite lá, como... lá no Rio Grande do Sul, lá em Goiânia mesmo, quando é frio, quando é calor, né, cara? Então é o extremo das duas coisas, né? Sim. E foi até e isso foi no verão até. Foi no verão, foi entre fevereiro e março, mais ou menos, que a gente viu. Que eu vi, né? E eu digo que a gente viu porque tava eu, essa minha ex-namorada, e um amigo meu, o Thiago. E aí a gente tava numa volta, a gente pegou uma cerveja e nós fomos lá pro Rio Uruguai.
Porque lá no Rio Uruguai, lá assim, ó, na cidade lá, o pessoal tem o costume de ir lá pro rio, pega os carros, vão tudo lá pra beira do rio lá, ficar sentado, conversando, né? Tem Pra uns que levam curtir, né? violão e tudo, né? Pra curtir, né? Como não tem Sim, praia, então cada um se vira claro. como pode, né? E tá, aí nessa noite a gente, vamos dar uma volta lá na beira do rio lá, e tá, vamos. Aí foi eu, essa minha ex-namorada e o meu amigo. Então aí nós estamos chegando lá, e aí nós sentamos assim tem uma. Hoje não existe mais, mas na época tinha um muro lá, uma mureta que era um muro. Como se fosse um muro de cercar, para cercar o rio, assim, para talvez a água não invadir quando Muro tá de cheia, né? arrimo? Isso, é um muro de pedra, é um muro bem Aham. antigo até. É um Sim. muro de pedra que hoje não existe mais, que tem as construções já demoliram. E aí nós estávamos sentados em cima desse muro. E esse muro, ele é bem alto, cara. Ele, na época, ele devia ter uns 2,5 metros de altura, assim. E nós sentávamos bem no topo do muro, para ficar olhando o rio por cima, né? E aí a gente estava sentado ali e tudo. Aí a gente sentou, nós três, né? Eu, minha namorada no meio e meu amigo, o Thiago. Aí nós olhando pra frente do rio, assim, no outro lado do rio é a Argentina. É uma cidadezinha chamada Paso de los Libres, que é uma cidadezinha argentina que tem ali, que faz a divisa da cidade com. A que faz a divisa é a ponte, né? Tem a ponte nacional ali, aí tem esse rio Uruguai, e aí tem no outro lado é a cidade argentina, Paso de los Libres. Tá, aí nós temos sentado ali em cima da pé do muro, né? Aí eu notei que quando eu me sentei, tinha uma luz, geralmente sempre tinha luz, né? No outro lado do rio ali, que é pescadores, né? Pescando às vezes na margem do rio, no outro lado lá. Só que aí começou a pintar uma luzinha vermelha, sabe? A famosa luzinha vermelha, aquela, sabe? E aí aquela luzinha vermelha começou meio que... ficou estranha, ela começou a ter um comportamento estranho. Aí eu comecei a me ligar, como eu já tinha tido avistamento, né? Só que eu fiquei quieto, não falei nada pra minha namorada nem pro meu amigo. Fiquei quieto, só observando, né? Aí a minha namorada, assim, ela se ligou, porque essa luzinha, ela, de pequena, ela começou a ficar média e grande. E aí ficava grande e murchava como se estivesse apagando, sabe? Se apagando. E aí, só que de pouquinho, ela veio de aparecer no mesmo lugar, não, ela aparecia um pouquinho mais à direita, ou um pouquinho mais à esquerda. Ela apagava total e acendia Total. E acendia em outro totalmente local. assim. Isso. Ela apagava pequena, Sim. ela apagava do tamanho que ela estava pequena, e quando ela acendia enorme. Sabe? Olha só. Ela acendia bem, bem maior. Aí a minha namorada, assim, essa minha namorada falou assim: vocês viram aquela luzinha lá no outro lado, lá do rio? Eu digo, não, eu vi, faz hora que ela tá ali. Daí a gente chegou, ela tá ali. E aí meu amigo, esse o Thiago, falou, né, isso é algum pescador que tá pescando lá. E tá com alguma lanterna. Eu digo, até pode ser lanterna, mas Sim. vermelho assim, eu não acho que não. Aí esse meu amigo falou, não, é uma lanterna, cara. Eu digo, acho que não, cara. Aí tá, aí papo vai, papo vem, a gente ficou conversando e olhando pra ele, pra essa luz. Aí essa luz, uma hora, cara, ela cresceu, ficou fundida, como se fosse um vermelho fundido, assim, quando tu funde algum metal, ele fica na ponta vermelho, né? Ele ficou dessa cor vermelha, assim, ó, é como se fosse incandescente, uma esfera incandescente. E aí nisso ele cresceu, foi mais pra metade do rio, onde nós estávamos assim, e aí ficou maior. Aí ele ficou maior, aí se apagou. Aí a minha namorada assim, mas tô precisando me dar medo essa luz aí. Eu digo, aí ela assim, pode ser até esses contrabandistas que atravessam o rio, né, com contrabando. Eu digo, não, mas não, tá muito diferente para ser lanterna isso aí. Não é lanterna. E nisso, quando eu falei isso não é lanterna, a luz se apagou e apareceu no outro extremo do rio, lá na outra ponta do rio. Como se tivesse saído de um ponto A pro ponto B, mas questão de 800, 900 metros para frente, assim, sabe? Sim. E aí ela ficou maior, e ela ficou na base assim, como fosse um... aí já não consigo detalhar o tamanho, porque ela estava muito longe, né? Visão, ela estava muito longe. Sim. Mas ela tava anormal ainda, ela tava anormal porque ela tava muito vermelha. Era um vermelho de brasa, assim, como se fosse uma brasa mesmo, né? E aí a gente ficou olhando assim, aí minha namorada assim, eu vou sair daqui. Aí o Thiago, não, meu amigo, não, vamos ficar aqui, não sei o que lá. Aí eu fiquei olhando, eu fiquei sentado olhando, eu já tava começando a acompanhar ela, né? E a luz, e fiquei olhando assim. Aí nisso, essa luz se apagou. Ela se apagou assim, em questão de quase um minuto mais ou menos, se apagou e não ligou mais. Aí a gente parou de olhar.
quando foi mais ou menos um minuto e pouco depois, essa luz já veio mais para dentro do rio, mais para o meio do rio, assim, e já ficou amarela, aquele amarelão, assim, estilo de... um amarelo bem estranho, assim, cara. Eu não consigo descrever o estilo da luz, que ela parecia que ela é uma luz que tinha água no meio, sabe? Uma luz como se fosse um reflexo de uma água com luz, sabe? Sim. E aí ela tava em cima do rio, e ela ficou em cima do rio e maior. Aí nisso, quando eu olhei, a minha namorada e o meu amigo pularam o muro, assim, e saíram correndo. Foram embora com medo. Eles viram que não era algo normal, né? Exatamente, eles viram que não era normal aquilo e saíram correndo, cara. E eu fiquei sentado ali. Aí eu me parei de pé, em cima do muro, né? E fiquei olhando. Aí o que eu fiz? Eu peguei o isqueiro e comecei a fazer 3 vezes e apagar, 3 vezes apagar. Você ficou lá com o isqueiro lá? Isso, não, com código. Eu acendia e 3 vezes o isqueiro. E aí essa luz começou a responder também. Fazia a mesma coisa. Se você acendia 3, ela acendia 3. Acendia 3. Eu fazia uma, ela fazia uma. Eu acendia 2, ela fazia 2. Às vezes eu fazia rápido, ela fazia a mesma coisa, piscava. Caramba, só que cada vez bicho. que ela fazia, que ela se comunicava assim, ela crescia. Ela tava crescendo, como tivesse sabe quando a lua tá crescendo assim, ela tá nascendo, né? E vai crescendo. Essa luz foi crescendo assim, em cima do rio. E um facho de luz enorme, só que essa luz não refletia no rio. Era só aquele amarelo é como se fosse esse amarelo do fundo que eu tô enxergando aqui Sim, da imagem que a gente tá de fundo aqui da nossa conversa, né? Exatamente, como se fosse essa imagem, só que maior. E aí ela piscava também. E aí nisso, eu fiquei parado assim, fazendo aquele gesto com o isqueiro e fazia 3 vezes ela também, e ela respondeu. Cara, aí quando eu fui mais pra frente, assim, caminhei mais pra frente do muro, e ela se veio também. Aí tem um clube lá, nesse rio lá tem um clube, é um clube dançante, é um clube chamado Tamandaré. E aí ela veio mais pra perto desse clube, essa bola, ela veio em cima do rio, veio flutuando em cima do rio e subiu um pouquinho mais pra cima mais pro alto, assim, e ficou enorme, cara. Só que ela ficou grande, assim. E aí o que aconteceu? Ela ficou mais ou menos uns 400 metros de distância minha e do muro, assim, eu olhando para ela em cima do muro e ela em cima da lâmina d'água, mais ou menos uns 60 metros de altura, 70 metros, assim, em cima do rio e amarela. Só que aí tem um detalhe, ela começava a fazer o código que eu fazia com o isqueiro, ela fazia por dentro dela, querendo que eu fizesse também, mas eu não tava mais fazendo, eu tava só olhando para ela, e ela como que ela me puxasse, faz aquele movimento. É como se ela estivesse emitindo um código Morse para você ali. Isso, como ela estivesse emitindo um código Morse para mim. Aí ela tava fazendo esse movimento de luz, cara, Clayton, essa luz, assim, vou te dizer o formato dela, cara. Eu vi certinho o modelo, o jeito que ela era. Ela era uma esfera enorme e dentro dela, cara, tinha outra esfera vermelha. E era aquela esfera vermelha que eu tava fazendo, nós tinha visto lá no começo, era essa esfera vermelha que tava dentro dela, sabe? Olha essa só. E essa esfera vermelha parecia que girava parecia que girava uma roda por cima dessa esfera, e aí ela girava, sabe quando tem aqueles faróis de mar, né, que para sinalizar os navios, tudo para avisar o farol, né? Sinalizador de navio, né? Aquele farol, os antigos, né? Que ficava girando ali, o giroflexo ali, né? Isso, o giroflexo daquele espelho, então ele passa por dentro da luz, né? E tira a luz, né? Por um intervalo. Sim. Ela fazia esse movimento, a esfera de dentro fazia esse movimento. Ela girava em cima dessa esfera vermelha e o intervalo de luz, quando ela passava fazia a circunferência, ela parava a luz naquele momento e emitia de novo. E é como se fosse um giroflex em cima da bolinha vermelha, sabe? Sim. E aí a esfera maior, ela fazia os movimentos assim, como se fosse zigue-zague pro lado assim, fazendo um movimento meio fosse um movimento de pêndulo. Ela fazia esse movimento assim, por cima assim, fazia mais ou menos então assim. Então você conseguiu ver bem detalhado, então. Bem detalhado, cara. E ela tava enorme, cara. Aí eu posso dizer assim, ela dá mais ou menos uns 10, 15 metros de diâmetro ela devia ter, naquele tamanho. Porque ela já tava bem em cima do rio, perto de mim,
e fazendo esse movimento de código Morse que eu tinha feito no isqueiro, ela estava fazendo comigo. E aí eu olhando, eu parado assim, bem dizer, congelado, olhando, né, cara? E eu queria ficar ali mais tempo olhando. E aí nisso a minha namorada veio, subiu no muro, me puxou, não, vambora, deixa isso aí. E aí o meu amigo, esse até eu dou risada, né, porque ele tava lá na rua, lá, ele tava lá, vamos, vem, deixa isso aí, não sei o que lá. E eu não queria ir embora, eu queria ficar ali olhando claro. eu com certeza, como eu já tinha visto as 2 vezes, aí digo, não, no meu inconsciente, eu digo, eu vou ficar aqui pra olhar, sabe? E ela interagindo comigo, a bola interagindo comigo, querendo que eu fizesse o movimento pro isqueiro, e ela piscava assim como fosse o movimento do isqueiro, da luz do isqueiro. Ela, tipo assim, me chamando, vem, vamos conversar, como se fosse assim, sabe? Mas pra mim era esse pensamento que aquele objeto tava mandando pra mim. Vamos conversar, vamos ter um contato, alguma coisa. Não, assim, você que puxou conversa com ela, né? Exatamente. E ela queria continuar, e você não deu sequência, né? E depois, Éder? Exatamente. Você sabia que com qualquer quantia mensal você conseguiria ajudar o Brasil UFO? Por isso eu te convido a acessar agora mesmo o site apoia.se/Brasil UFO e fazer a sua contribuição. A sua ajuda fará toda a diferença para o conteúdo do Brasil UFO. E depois? Aí nós fomos embora, aí eu fiquei olhando para trás e ela ficou lá no meio do rio, só que olhando para onde eu tava. Parece que ela não me viu ir embora, sabe? Ela ficou focando a luz para onde eu tava, em cima do muro. E ela não... Só que ela não girou... ela não pra girou onde você se deslocou, né? Isso, ela ficou parada ali, como se tivesse parado ali, ficou ali, daquele jeito, sabe? Aí eu fui embora e eu olhei para trás e ela tava ali, no mesmo lugar, assim, interagindo, piscando. Aí minha namorada assim, não, tu nem sabe que isso aí... Vai que seja a polícia, não sei o que. Eu digo, não é polícia. Tu viu? Vocês viram, não é polícia aí. Sim. Aí, sabe, ela ficou meio atordoada, assim, porque... E eu fiquei impressionado, eu queria ter voltado, né, cara? Claro. Eu fiquei curioso, eu queria ter ficado, sabe? Sim. Você acha, só pra gente encerrar aqui, Éder, que, esses 3 relatos seus aí é demais. Até você que tá assistindo a gente aí, se você tiver um relato parecido com esse aí, marca aqui embaixo, compartilhe com seus amigos aí, que com certeza, a nossa intenção é essa, né? É divulgar pra galera, pra todos que tiveram essa experiência, assim como o Éder teve, pra gente bater um papo e mostrar que isso é muito mais real do que a gente imagina. Porém, a gente não sabe de onde que é, né? Se é uma tecnologia nossa, se é uma tecnologia reversa, né? Que foi capturada e reverteram, se é uma tecnologia de fora, se é uma tecnologia dos intraterrenos. Agora, pra gente encerrar as perguntas. Todos os avistamentos que você teve foi nessa cidade de Uruguaiana, que é próximo ao rio Uruguai, certo? Você acha que o rio influencia nesses avistamentos? Poderiam eles estar dentro desse rio aí? O que você acha? Sim, eu acredito, Cleiton, sabe por quê? Aí uma vez eu tava... Esse caso que é o que aconteceu comigo foi em 2002, esse avistamento aí. Eu tinha tinha 20 anos, bem dizer. Na época eu tinha 20 anos, porque eu sou de 82, não, eu tinha 20 anos, eu acho que era 20 anos eu tinha, 19, 20 anos. E não tinha como ser drone. Naquela época nem falava em drone ainda, nem sei, em 2002, mais ou menos, 2001, 2002, foi mais ou menos a época que eu me lembro. E aí tem outra coisa também, Cleiton. Como eu te falei, que a minha mãe, né, cara, o primeiro avistamento que eu tive foi com ela, né? E só que a minha mãe, aos 14 anos, ela teve um avistamento também, uma perseguição, na real, de um OVNI que perseguiu o carro do meu avô, que é o pai dela. Uhum. E o meu avô, na época, nos anos 70, lá, anos 60, meu avô era taxista, então ele ia pra Argentina ali direto, né, fazia corrida pra Argentina ali. E aí, os domingos, ela me contando,
que ela sempre me contou desde criança essa história, e agora, quando ela estava aqui agora nas férias, eu pude voltar com essa história com ela. Ela me botou mais os detalhes, né? Conta aí. E ela falou que quando ela tinha 14 anos, o meu avô, né, ele já é falecido, ele tinha táxi na cidade, então aí um domingo ele pegou a mulher dele, que é minha avó, né, a minha mãe e mais duas irmãs dela, e eles tinham um táxi, eles tinham acho que era um Corcel, e aí na época ele pegou elas e foram lá pra Argentina tomar sorvete. Aí foram curtir ali um domingo, né, pra cruzar pra Argentina ali pra tomar um sorvete. E aí, na volta de lá da Argentina, isso era umas 7, 8 horas da noite, estavam voltando. Quando eles entraram na ponte ali, na ponte internacional ali, para atravessar para ir para Uruguaiana, tinha um OVNI. Na época eles chamavam de disco voador, na época não falavam OVNI, era disco voador, né? E um disco voador, ela falava assim, um disco voador seguiu o táxi do meu avô. Foi seguindo na ponte e foi acompanhando o táxi do meu avô. Aí a minha avó que viu primeiro, né? Minha avó estava no banco da frente e falou pro meu avô: o que é aquilo lá, não sei o que lá, um avião? Aí o meu avô, como meu avô não acreditava muito em... Ele não acreditava em OVNI, assim, né? Ela falava que não acreditava em disco voador, né? Sim. Ele falou bem assim pra ela: não ligue pra isso aí, que isso aí é aqueles avião lá soviético, é um avião soviético. Olha só. Aí minha avó, não, isso não é um avião. E aí nisso minhas tias, que são as irmãs da minha mãe, começaram a chorar dentro do táxi, porque aquele OVNI vinha seguindo eles em cima da ponte. E vinha seguindo, e aí o meu avô falou: fecha os vidros. Aí fecharam os vidros, tudo, né, do carro. E elas começaram a chorar, e elas gritavam dentro do carro, desesperadas, porque não sabiam o que era aquilo, né? Isso na década de 60, 70 mais ou menos. Sim. E elas não sabiam o que era aquilo, né? Então ficou apavorada, né? E aí minha mãe tinha 14 anos na época, e ela descreveu com detalhe o jeito que era. Era um prato cinza também, seguindo o táxi, né? E aí quando chegou lá perto da cidade, no trevo lá, ele emitiu uma luz por cima do táxi e se sumiu, sabe? E aí o berreiro das mulheres dentro do carro foi mais... Que aí elas aliviaram, né? E a pressão começaram a chorar, né? Começaram a chorar, e aí o OVNI, quando decidiu abandonar mesmo, tipo assim, que tava junto com eles, né? Tava indo embora junto com eles, emitiu uma luz, mas não pra cima do carro. Emitiu uma luz assim, com coisa pra baixo e se sumiu. Aí elas pararam de chorar. Aí meu avô falava: não, isso aí é um avião soviético. Isso aí não é disco voador, não existe isso aí. Viu, é um avião soviético. E sabe o que é engraçado, cara? Que o seu avô, por ele ter tanta certeza do que ele falou, ele já provavelmente ele já deveria ter visto, já teve uma experiência de visualizar um objeto assim, e talvez ali na época de 60, que ficava falando muito desses assuntos, né, na mídia, ele associou com os soviéticos, né? Exatamente, porque é uma coisa estranha, diferente, né? Sim. Da aviação brasileira, né? Sim. Você sabe se esse relato, se essas informações foram divulgadas, ou alguém da Força Aérea, Polícia Federal na época veio saber dessa história? Acho que não, cara, porque lá, como é cidade interior, né? Sim. As pessoas, elas falam entre elas, assim, mas não... Sim. Não, até assim, alguma força especial como polícia, assim, eu acho que não, na época não dá muita bola pra si, né? Sim. E aí, então, ficou sempre na família esse papo, né? Então, até a minhas tia, elas falam assim também, elas se lembram dessa época, porque elas eram novas, né? Uhum. Elas são de 2 anos, 1 ano de idade de uma pra outra, eram 3 ou 4 dentro do táxi, né? Mas a minha avó e meu avô. E aí a minha mãe se lembra porque as irmãs dela começaram a gritar, chorar, né? Porque viram aquela coisa diferente seguindo o carro, né? E desde que começaram, que eles pisaram na ponte ali para vir embora para a cidade, o OVNI foi seguindo eles até a entrada da cidade lá, né? E até um pedaço ainda o OVNI, depois que ele foi embora, né? Como é que chama? Fala. Aí depois que eles foram embora, o OVNI foi embora, que elas pararam de chorar, né? Sim. Tem um programa do Fred lá que passa no History Channel,
que é o... Tô ligado, de carona, né? Carona com os OVNIs, né? OVNIs, né? Ele tem um caso que acontece no Rio Grande do Sul também, eu só não lembro o nome da cidade, que é mais ou menos isso. A mãe acordava cedo pra ir trabalhar e levava os filhos pra ficar, acho que com a avó, alguma coisa assim. E no meio do caminho, não sei se você já viu essa história, OVNI seguindo o carro e as crianças ficavam dando tchau. Porque não sabia, né? Achava que era algum carro, alguma coisa assim. E a mãe desesperada na frente, achando... não tentando ficar nervosa, né? Pra assustar as crianças. Mas que depois o OVNI ultrapassou por cima, acho que foi embora, né? Você chegou a ver um caso assim? Esse relato, né? Então, acho que é meio comum nessa região, né, Éder? Até voltando à pergunta que tu tinha me feito lá sobre se o Rio tem alguma coisa a ver com a aparição deles. Sim. Aí eu tava falando pra ti, alguns anos depois, eu entrando, foi até no portal UFO que eu entrei, que eu pesquisava, sempre precisei sobre ufologia, né? E aí eu encontrei uma matéria de uma revista UFO sobre sondas na Amazônia, sabe? Aí eu vi nessa capa dessa revista, mostrava ali a mesmo tipo de sonda que eu vi, dessa aparição no Rio, que é igualzinha, sabe? Aí eu digo, aí eu na época, foi em 2009, mais ou menos, ou 2010, que eu tava pesquisando o portal ali da revista UFO, e eu vi nas edições ali que tinha ali, eu ia abrindo uma revista uma por uma, né? Aí tava UFOs na Amazônia ali, aí eu vi a imagem do UFO na Amazônia, em cima das águas, que chama sondas d'água, né? Sondas d'água. E aí ele tava ali, sondas d'água, a mesma sonda que eu vi, essa que eu digo que é sonda, né? Em cima do rio que eu fiz o contato visual. Igualzinho, cara. Era aquela ali mesmo, sabe? Como fosse o desenho, sabe? Tivesse ali na minha frente ali. Sim. Era igual aquela sonda ali. Bom, Éder, com certeza o seu relato, ele contribui bastante, né, cara? Porque... assim como você viu, a sua família viu, muitas pessoas ali também da região viram, né? Você imagina o tanto de pessoa que mora perto de rio, perto de local de mata. Não tenha dúvida que esses objetos estão presentes, né? Talvez não tanto na cidade, mas, por exemplo, essa semana a gente vai ter uma gravação do podcast Brasil UFO, que a gente vai falar sobre o OVNI que andou aqui na Moca, né? E vai fazer uma análise muito, muito bem detalhada pelo Jorge Ueso, né? Que ele conseguiu as informações com o pessoal, que é impressionante. Se você olhar, é que sempre tem os haters, né? No site, né? Então sempre os caras ficam, né? Balão, não sei o que. Já vi, gente... Parece um protocolo já da pessoa que não acredita, é isso aí, né? Balão é a primeira coisa, né? Eu acho que o pessoal que faz isso, cara, é pra tentar ver se deixa a gente nervoso, pra ver se a gente pega ar, né? Mas, meu, isso vale como crítica também, né? Tudo é bem-vindo, mas assim, pelo tanto de tempo, imagina, eu fiz 43 anos, as pessoas que seguem o Brasil UFO ou outros canais de ufologia, que são canais que tendem a procurar coisas sérias, né? Procurar informações sérias, mesmo não sabendo o que sejam, né? Você acha que eu vou postar um balão, cara? É porque os mesmos objetos, Éder, têm as mesmas características. Parece realmente um balão. Mas um aconteceu na Moca, outro aconteceu na Tailândia. Igualzinho. Igualzinho. Por isso que eles têm a inteligência. Sim. Assim, né? Porque eles sabem confundir. Eles fazem isso aí já para pregar uma peça na própria ser humano. Sim. Ou vocês acreditam em mim, ou não. Tipo assim, como se tivesse botasse a dúvida na tua cabeça. Ou você acredita em mim, ou não. Né? É a mesma coisa. Nós que é a pessoa que tem o avistamento,
é a palavra dela contra a palavra de todo mundo, né? Que nem ela esse, sabe que ela viu, né? Esse que você viu, você não tinha equipamento pra filmar na época, né, cara? Não, Filmadora, nada disso. Na época o celular ainda tava engatinhando, aquele tijolão ainda, né? Nem tinha câmera, tá? Hoje não tem como escapar, né? Hoje, por mais que a gente tenha celulares bons, porém o celular ele não tem um zoom para dar no objeto, se eles estiverem muito alto. Agora, até porque esses objetos mesmo, né, Cleiton? Eu acredito que como eles têm uma tecnologia muito mais avançada que a nossa, que eles conseguem perceber a nossa tecnologia quando está sendo ativada para filmar eles, né? Eles conseguem anular a nossa tecnologia perante a deles, né? E eu acredito o seguinte, Éder, não é só um povo, tá ligado? Não é só uma raça que vem. Eu acho que a gente tá num ponto que, quando você vê, por exemplo, um objeto, que você consegue enxergar a cor metálica dele, é um tipo. Talvez aqui do nosso sistema solar, se for de fora do planeta, claro, né? Sim. Agora, com luz, e aí, né? Com plasma, com cada mudança, mas aí você vai aprendendo, cara, que tipo assim, você bate o olho e você fala assim, isso aqui é quente, bicho, isso aqui... Exatamente. Tu sabe quando você olha ali, sim, não, essa coisa é diferente, é orgânica, sim, é diferente. E é engraçado, cara, que tem, em vez das pessoas ajudarem, mas com toda a informação vem a desinformação. Aí vai o cara, ele quer fazer vídeo fake, ele quer colocar lá... Eu vou falar pra vocês, o que eu recebo de material que é fake, que é o CGI, né? Que é computação gráfica, né? É demais, cara, é muita coisa. Tem alguns até que são bem feitos, mas dá pra perceber, né? Porque os objetos, eles têm uma caracterísca. O que é? Até, por exemplo, nesse vídeo que a gente analisou sobre o OVNI lá do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Pode ver a filmagem da menina, ela mesmo falou, a minha câmera é uma câmera ruim pra filmagem. Mas tu consegue analisar e tu consegue perceber que o vídeo é autêntico. Que o vídeo aí tem cara que vem pra gente e fala assim, pô, mas essa câmera aí não tinha uma melhor? Mano... os caras querem Big Brother no voador, né, cara? Que seja limpinho pra eles, né? Fala, meu amigo, eu não tava esperando isso. O que vale é a essência ali, é o registro, entende? Eu vou postar aqui no canal um desses vídeos que a gente tá fazendo sobre a que eu acho mais impressionante, que foi mais próximo, né? E que foi mais... teve a oportunidade de ser mais registrada por mais pessoas. Então, ela aconteceu na Colômbia e eu vou... Até te convido, Éder, pra gente fazer isso aí também, numa próxima oportunidade. Esse da Colômbia, tá? Porque é impressionante, cara. A gente tem vários ângulos desse objeto e vale a pena você assistir, porque... O mais importante do que a gente vê é ouvir a reação das pessoas. Porque assim como as suas tias, né? Sua mãe que estava dentro do carro lá, do táxi do seu vô, é um desespero, cara. A primeira coisa que a gente ouve, eles achando que é Deus, cara. Que é Jesus voltando, pedindo perdão pelos pecados, né? Que é? Pessoal que não tem muito a cabeça aberta para esse tipo de assunto já interpreta mais pro lado espiritual, né? Que ou é demônio, ou é Deus, essa parada assim, né? Então ainda mais naquele tempo, né? Na década de 60, 70, lá o pessoal não tinha acesso à informação como hoje nós temos, né? Não, mesmo tendo informação, tem muitas pessoas que chegam para mim e falam, o que é isso? Olha, eu posso dizer que tem a característica de OVNI, dos que a gente pesquisa, mas falar o que daí já não dá, né? Porque ninguém sabe ainda, né? Atualmente os Estados Unidos aí tá atrás, né? Tá tentando aprovar nas leis lá do Congresso, né? Algumas informações, o Pentágono já divulgou algumas coisas. Você imagina...
as coisas que eles divulgaram são essas. Você imagina o que eles já não têm registrado, né? Sim, só que eles até estão investigando, agora de criar até um departamento, né, para investigar esses... Sim. Eles já sabem, né? Eles estão dizendo assim, eles estão fazendo aquela coisa assim, ó, de tapar o sol com a peneira, né? Eles já sabem dessas informações. Só eles estão agora estão dizendo que a recém foram saber o que é aquilo, vão investigar. É sempre aquele mesmo papo, né, Cleito? Dizendo assim, ó, a gente não sabe o que é, mas eles no fundo eles sabem. Eles sabem o que é, só que não revelam, né? Porque aí tem vários fatores, né, que existe o acobertamento para vários fatores, né, vamos dizer, desde político, religioso e econômico, né? Sim. Sempre tem a força contrária, né? Não tem jeito, né? E aí, por último, se eles descobrirem que é algo muito... que atingiria muito a segurança nacional e através da mentira eles não conseguirem derrubar o que você tem, o seu argumento, aí eles vêm para te derrubar de verdade, né, cara? E outra coisa, né, Cleiton, eu acho que assim, ó, é mais pelo fato mesmo que eu acho que talvez a hora que o desacobertamento acontecer, o medo é mais pelo fator energia. Eu acho que aí pelo fator energia, pelo fator energético, da gente ter outros meios de produzir energia, os fatores grana, seriam... né? Grana. Grana, né? Sim. Os combustíveis fósseis cairiam abaixo, né? Ninguém mais usaria combustíveis fósseis, né? Sim. Porque talvez com o anúncio dessas novas inteligências, eles trariam tecnologia, né? Ó, com certeza. Extrai energia desse tipo de fenômeno, talvez, então a nossa energia fóssil ela cairia. E quem cairia? Os donos de petróleo, né? Sim. É esse o completamento, né? Talvez seja. São os que controlam o mundo, né, cara? Porque na realidade você não tá preocupado com a cor da gasolina, nada disso. O que você paga não é a gasolina, mas sim a sua locomoção, né? Para você ir para lá. Então, ó, para eu me movimentar do ponto A pro ponto B, vai ficar mais caro. Pronto, só isso que você tem que saber. Agora, se a gasolina é azul, lilás, isso não importa, né? E os caras, com certeza, eu acredito que ainda o desacobertamento vai acontecer. Mas vai acontecer só a partir do momento que esses caras que dominam o mundo, com grana, já não tem mais lugar para guardar dinheiro, que aí não vão precisar mais de vender petróleo nem nada. Eles vão se encher de grana, aí depois que vê que não precisa mais de dinheiro... Aí vão explorar outra coisa, né? Outra forma de energia, né? Sim. Bom, Éder, obrigado, cara, pela sua presença aqui. Eu peço mais uma vez desculpa aí por te incomodar aí, mas... Queria sua participação aqui e já ganhamos, né? Essas três ricos relatos aí que você trouxe pra gente e espero que você possa também vir aí mais vezes aqui para comentar com a gente e tentar, né? Dar uma opinião não de cientista. A gente não é, eu não sou cientista, eu acho que o Éder também não é. Não, sou só curioso. Mas é isso, é a curiosidade que movimenta o mundo, né? Então, cabe a todos nós dar uma contribuição. Se você acredita nisso, seja você vendo ou não, né? Ou se você já tiver visto esses objetos, né? Eu tenho certeza que no teu coração diz se você acredita ou não. Exatamente. Beleza, Éder? Obrigado, Você quer falar mais alguma coisa aí pra gente encerrar? Eu quero agradecer pelo teu convite aí, fiquei muito, muito feliz mesmo por ter me convidado a participar do Brasil UFO aí. Que isso, cara. Só agregar informação, né, cara? O pessoal aí, tudo é bom aí pra ti. Obrigado pelo convite, cara. Então tá bom, ó, se você quiser conversar lá com a gente e principalmente com o Éder, né? Ele tá lá no grupo do Telegram, então se você quiser, acessa lá, procura lá pelo Brasil UFO, lembrando que o Brasil é com Z, procura lá no Telegram que que vai ser muito bem recebido lá no nosso canal. Beleza? Lembrando também, se você quiser, siga a gente em todas as plataformas de áudio, nas redes sociais aí. E também, se você tá gostando desse vídeo, se você gostou,
Curta, comente, compartilhe aí no YouTube, porque o YouTube hoje, a nossa meta é dar uma crescida lá no YouTube para que o YouTube possa ajudar o canal também com a quantidade de views, né? Para a gente poder investir mais em equipamentos e em tudo mais que a gente está investindo nessa nova temporada. Beleza? Éder, obrigado mais uma vez. Um forte abraço a você e a gente se vê lá no Telegram. Com certeza. Abração para todo mundo aí. Valeu. Falou, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu. Valeu.